Olá, que alegria mais uma vez, essa oportunidade que o nosso Deus nos dá de estarmos finalizando essa lição tão maravilhosa. É um tema bastante sugestivo que é marcas no ser, né? As marcas que o nosso Deus tem produzindo na vida do homem, uma série de estudos que, se todos nós nos dedicarmos um pouquinho e buscarmos por essas marcas que Deus tem deixado na humanidade através do seu Filho de Jesus, através da sua palavra, nós conseguiríamos atingir objetivos de vida para nós mesmos que são suficientes para mudar a nossa vida para sempre. Então eu quero iniciar essa manhã dizendo a você jovem, a você que nos ouve essa lição, se através de tudo que nós temos ouvidos aqui você colocar em prática na sua vida, você pode ter certeza que sua vida pode ser transformada para sempre. Porque conhecer ao nosso Deus, para o cristão, deve ser o seu objetivo de vida. Porque as marcas que ele tem deixado na humanidade e no homem são marcas que, de certa maneira, podem, aqueles que aceitam, mudar completamente a sua história de vida. Eu disse isso na última lição que eu dei, na lição de número 14, que o homem, nos dias atuais, tem perdido demais o temor ao Senhor, o temor a Deus, o temor à revelação da sua palavra, porque não conhece os atributos desse Deus poderoso a quem nós servimos. Quando nós passamos a conhecê-lo, quando nós passamos a viver aquilo que ele tem para nós, a nossa vida pode ser mudada completamente. Eu falo isso por mim e por muitos daqueles que eu conheço, que como a palavra de Deus adentrando a vida de várias pessoas tem os transformado de maneira absoluta, verdadeira e mudanças que deixam realmente marcas profundas, né? Que propiciam o homem a se colocar diante da presença de Deus e levar e buscá-lo a cada vez mais, através da sua palavra, através daquelas coisas que Deus tem deixado para nós. A lição de hoje, ela traz por título: é possível conhecer a Deus? Reconhecer que Deus deseja que o conheçamos. Uma palavra, um tema bastante bacana, algo muito poderoso, e ele traz como versículo-chave o Salmo de número 139. Então eu gostaria de ler junto com vocês a palavra do Senhor, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é sobremodo elevado, e eu não posso o atingir. A palavra do Senhor aqui nesse versículo onde Davi escreve é algo que demonstra um pouco o tamanho desse Deus tão poderoso. O homem, quando ele tem o desejo de estudar sobre algo, buscar conhecimento a respeito de algo, vamos pensar no mundo biológico, no mundo micro, né? Então ele quer saber a respeito de uma célula, de um vírus, de uma doença, seja lá o que for, ele coloca aquilo numa lâmina, coloca no seu microscópio e começa a dissecá-lo para saber daquilo que o material que aquilo é feito, quais são as proteínas, quais são os componentes daquele ser. Muitas das vezes também o engenheiro, quando quer saber a respeito de uma obra, ele vai e o material que ela é feita, ele começa a desmontar e desfazer, assim também como os mecânicos, né, querem conhecer um motor de um concorrente, alguma coisa, ele vai lá, ele desmonta aquele motor, ele começa a procurar quais são as ferramentas usadas e quais são os materiais usados para fazer a composição daquele motor. O interessante é que, para nós conhecermos a Deus, o caminho é o inverso disso, né? Nós temos que nos submeter a eles, diferentemente de um cientista que submete
determinado material ou uma célula a testes, a exames. Quando nós buscamos conhecer a Deus, é nós que temos que nos submeter a esse Deus para que começarmos a conhecê-lo. Podemos conhecê-lo porque ele se revela a nós, como diz lá em Romanos 1:9, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, aquilo que nós sabemos a respeito do Senhor, aquilo que nós venhamos a desejar conhecer mais sobre o próprio Deus, é ele que se revela a nós. Porque, como diz aqui na nossa lição, é bem difícil o nosso entendimento, né? Porque a própria palavra diz que esse entendimento ele é elevado, né? Ele foge dos nossos padrões de conhecimento, né? Ele é inatingível para a capacidade humana, como diz lá em Romanos 11:33 e no próprio Salmo 139:6, né? Ele é elevado demais para nós e acaba se tornando até um paradoxo, mas se Deus é tão elevado, como nós podemos conhecê-lo? Porém, ali em Oséias, no capítulo 6:3, Deus deseja que nós venhamos a conhecê-lo, nos aproximar dele. A palavra diz que conheçamos e prosseguamos em conhecer ao Senhor, ou seja, e ele faz-nos um convite, né? E esse convite eu acho muito interessante, porque esse convite ele pode mudar a minha e a sua vida. Ele pode nos tirar da monotonia, ele pode nos tirar daquele momento de que nossa vida parece não ter sentido, e muitas das vezes o nosso coração se pega em depressões, opressões, por causa da monotonia da vida, dos nossos dias, principalmente daqueles que não servem e não conhecem a Deus. E é totalmente verdadeiro, como a lição diz também, que ele começa a se revelar a nós quando nós aceitamos a começar a querer conhecê-lo. Ou seja, o conhecimento a respeito dele é muito difícil, porém quando nós colocamos em nosso coração o desejo de conhecê-lo, ele começa a se revelar a nós. E ele faz isso primeiramente através da criação. Gostaria depois que vocês lessem Romanos 1:20 e o próprio Salmo 19:1-4. Ou seja, ele começa a se mostrar a nós através da criação. E muitas das vezes nós, a gente que mora no litoral aqui, olhar para o oceano, olhar para as montanhas, olhar para o próprio céu, que são obras inalcançáveis, inatingíveis, maravilhosas a respeito de Deus. E muitas vezes nós não temos nem motivos para agradecer por tal tamanho as coisas que Deus tem feito, o equilíbrio de tudo à nossa volta, né? Que já é a obra manifesta através da criação de Deus. Deus ele se revela através da palavra escrita, como diz lá em 2 Timóteo 3:16, que tudo que nós venhamos a querer saber e que podemos conhecer ao Deus revelado está escrito na sua palavra. Então, para nós cristãos, essa palavra poderosa que Deus deixou através dessa ferramenta de vida, esse manual de vivência do homem que conhece a Deus, ela já é algo poderosíssimo, que poderia mudar muita coisa dentro de nós, que pode deixar realmente marcas eternas no nosso ser. Mesmo que o homem não aceite, mesmo que o homem não queira confessar isso, mas a palavra do Senhor ela é extremamente profunda, ela é extremamente capaz de mudar a vida de qualquer homem que crer e colocar em prática aquilo que está escrito nela, né? E sobretudo, né, plenamente Deus se revela a nós através do seu Filho Jesus Cristo. E para isso eu gostaria de ler com vocês na carta aos Hebreus, no capítulo 1, a gente vai ler do 1 até o 4. Vamos lá? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o maior resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando a todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecadores, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Ou seja, esse
essa passagem ela mata qualquer dúvida que nós venhamos a ter a respeito da pessoa de Deus, da pessoa do poder de Deus, da pessoa maravilhosa manifesta em seu Filho Jesus. E eu acho muito interessante essa passagem aos Hebreus, que ela vem a confrontar justamente aquilo que o Sinédrio debateu na crucificação de Cristo. O escritor aos Hebreus escreve isso após a morte de Cristo, justamente confrontando tudo aquilo que Jesus revelou através da sua vida aqui na terra, e ele escancara diante as pessoas que o lerem aquilo que foi o que o condenou, né? Ele se auto-assumir filho de Deus, ele dizer que agora ele tem todo o poder nos céus e na terra após a sua ressurreição, e que a sua atitude ali na cruz do Calvário foi a purificação para a vida de todos aqueles que crerem em Cristo. Então olha que coisa maravilhosa, cara. Que coisa maravilhosa. Que é entender que Deus se revela plenamente através do seu Filho. Então para nós, conhecer a Deus é algo inalcançável, inatingível, né? Inescrutável, como a palavra diz o Senhor. Porém a própria palavra diz aqui em Hebreus que Deus se revela totalmente através do seu Filho Jesus. É algo que para nós é tremendamente maravilhoso. Então que nessa manhã a gente possa, através dessa lição de encerramento desse série de estudos que nós temos tido a respeito das marcas no ser, era que esse Deus maravilhoso a quem nós servimos, Ele é grande, Ele é maravilhoso demais para nós. O seu conhecê-lo é algo cotidiano, é algo sequencial e é algo que não tem fim. E por ser algo que não tem fim, leva a nós homens a desejar saber que é uma fonte que não para de jorrar. O conhecimento a respeito das coisas de Deus, para mim e para você, deve ser um objetivo de vida. Porque, como eu disse, se nós temos o desejo de sair da monotonia, de sair dos momentos de introspecção que muitas vezes nos levam a depressões, a opressões, porque a gente começa a pensar besteiras, né? Através do nosso cotidiano, através do nosso dia a dia, através das coisas que têm acontecido, principalmente nesses dias atuais, né? Temos concentrado a nossa vida, o nosso coração a tantas besteiras, pessoal. Mas através da palavra de hoje, saber que quão profundo pode ser o nosso relacionamento com Deus quando nós venhamos a buscá-lo, a entendê-lo, a conhecê-lo. Quão poderoso pode ser para nós, né? A busca do conhecimento verdadeiro a respeito do Senhor. E a conclusão diz que ao vivermos buscando o real conhecimento de Deus, experimentaremos alegria e dinamismo, ou seja, uma força motriz que nos leva a fazer a tua vontade, a tua obra. Por isso o convite para conhecermos a Deus é o melhor convite já feito. Diga sim a esse chamado e dedique a sua vida a conhecê-lo. Dedique os seus dias, pelo menos um pouquinho a cada dia, a conhecer um pouco mais a respeito desse Deus tão maravilhoso a que nós servimos. Nosso tempo é muito curto para aprofundarmos demais, mas a palavra dele, né? Se vocês lerem essa passagem aos Hebreus e o livro de Oséias, nós, né, podemos entender que Deus é maravilhoso demais e Ele nos deixa um legado, né? Que a sua revelação, que aquilo que essa aproximação dele a nós pode ser uma bênção que pode mudar a nossa vida, o nosso coração. Então eu quero deixar a vocês essa mensagem nessa manhã. Busque se dedicar a conhecer ao Senhor, busque uma vida na presença dele. Eu creio que a sua vida será mudada e transformada para sempre. Amém? Que Deus continue abençoando. Até mais, meus queridos.